A revolução dos nós. Como as redes descentralizadas vão revir a internet. Por Thomas Frey, futurista. A próxima disrupção do Big Tech e das finanças. A indústria de computação em nuvem, dominada por AWS, Google Cloud e Microsoft Azure, é a espinha dorsal invisível da economia digital. Esses provedores centralizados controlam o acesso à computação, ditam preços e atuam como guardiões do desenvolvimento de inteligência artificial, infraestrutura financeira e comunicações globais. No entanto, um novo paradigma está desafiando seu domínio. Redes de nós descentralizadas. Hypercycle, onde atuo como conselheiro, e plataformas similares estão construindo uma alternativa. Um ecossistema ponto a ponto onde a computação é distribuída por nós operados de forma independente, em vez de concentrada em data centers corporativos. Essa mudança promete reduzir custos, diminuir latência e eliminar pontos únicos de falha ou censura. Mais importante, ela ameaça desmantelar as barreiras econômicas que tornaram o Big Tech e as instituições financeiras tradicionais tão poderosas. As implicações vão além da tecnologia. Trata-se de uma reestruturação fundamental de como a computação, a inteligência artificial e até o dinheiro funcionarão na próxima década. Os vencedores nesse novo cenário não serão as empresas com os maiores bolsos, mas aquelas que conseguirem aproveitar as redes descentralizadas de forma mais eficaz. Os perdedores. Qualquer negócio ainda dependente da infraestrutura centralizada de ontem. Como funcionam as redes de nós descentralizadas? E por que mudam tudo? As falhas do modelo atual de computação em nuvem. A computação em nuvem, apesar de seus benefícios, tornou-se um gargalo. A AWS e seus concorrentes operam como intermediários que buscam lucros, cobrando preços altos pelo acesso aos seus data centers enquanto mantém controle sobre preços, tempo de atividade e até quais clientes podem usar seus serviços. Essa centralização cria vulnerabilidades, seja na forma de quedas, censura ou custos crescentes repassados às empresas. Pior ainda, o sistema atual concentra poder entre um punhado de provedores. Startups de inteligência artificial precisam reservar orçamentos exorbitantes para contas de nuvem. Instituições financeiras pagam milhões por acesso de baixa latência. E indústrias inteiras ficam à mercê de políticas corporativas que podem mudar da noite para o dia. A alternativa descentralizada. Nós como a nova infraestrutura. As redes de nós descentralizadas invertem esse modelo. Em vez de depender de alguns data centers massivos, esses sistemas distribuem a computação por milhares, ou eventualmente milhões, de nós independentes. A arquitetura da Hypercycle, alimentada pelo seu mecanismo Tiling e Amphi, a advência de Node Factory e Closure, garante que as tarefas sejam roteadas dinamicamente para os nós mais eficientes disponíveis, criando um mercado competitivo para a computação. Vantagens principais incluem custos mais baixos, operadores de nós competem por cargas de trabalho, reduzindo preços em comparação com a precificação fixa da nuvem. Desempenho mais rápido. Redes distribuídas diminuem a latência ao processar dados mais perto dos usuários finais. Resistência à censura. Nenhuma entidade única pode desligar ou restringir o acesso à rede. Novos modelos de negócios, desde inferência de inteligência artificial como serviço até infraestrutura financeira descentralizada. Indústrias completamente novas se tornam possíveis. Porque isso ameaça mais do que apenas provedores de nuvem. A mudança para nós descentralizados não apenas perturba a AWS, ela compromete todo o sistema financeiro legado. Bancos, processadores de pagamento e firmas de trading dependem de poder computacional centralizado para suas vantagens de velocidade e segurança. Mas o que acontece quando transações são liquidadas ponto a ponto em uma rede de nós? Quando fundos de rede podem alugar infraestrutura descentralizada de trading de alta frequência por uma fração dos custos atuais? Quando modelos financeiros alimentados por inteligência artificial rodam em sistemas distribuídos em vez de servidores privados de Wall Street? A resposta é simples: os intermediários perdem. A questão é se eles vão se adaptar ou tentar suprimir a mudança. Indústrias prontas para o domínio dos nós descentralizados. Inteligência artificial e machine learning. A primeira onda de disrupção. A indústria de inteligência artificial já sofre com os custos dos provedores de nuvem centralizados.
Treinar modelos de linguagem grandes exige milhões em despesas de computação, uma barreira que favorece o Big Tech e startups bem financiadas, enquanto exclui inovadores menores. Nós descentralizados mudam essa equação completamente. Ao distribuir cargas de trabalho de inteligência artificial por uma rede global de nós, startups podem acessar computação acessível e escalável sem depender de um único fornecedor. A inferência como serviço se torna comoditizada, permitindo que qualquer desenvolvedor implemente modelos de inteligência artificial por uma fração dos custos atuais. O aprendizado federado, onde modelos são treinados em nós distribuídos sem expor dados brutos, desbloqueia aplicações sensíveis à privacidade em saúde e finanças. Ainda mais transformador é o surgimento da hospedagem de agentes de inteligência artificial, onde programas autônomos vivem em redes descentralizadas em vez de servidores corporativos, possibilitando economias digitais verdadeiramente independentes. As implicações são impressionantes. A inovação em inteligência artificial não será mais limitada por orçamentos de nuvem. O próximo ChatGPT pode surgir de uma startup de garagem rodando em uma rede de nós, em vez de no Azure da Microsoft. Serviços de nuvem descentralizados. A estratégia de saída da AWS. Por que pagar preços premium da AWS para hospedagem web básica quando nós descentralizados podem oferecer o mesmo serviço de forma mais barata e rápida? Plataformas emergentes já estão provando que sites sem servidor, entrega de conteúdo em borda e serviços RPC de blockchain podem operar sem provedores centralizados. Considere plataformas de streaming. Hoje, a Netflix depende da infraestrutura da AWS, dando à Amazon controle indireto sobre suas operações. Amanhã, uma alternativa descentralizada pode distribuir vídeos por meio de nós otimizados geograficamente, reduzindo custos e eliminando riscos de censura. Da mesma forma, projetos Web3 atualmente dependem de provedores RPC centralizados como o Infura. Redes de nós oferecem uma alternativa confiável onde nenhuma empresa controla o acesso aos dados de blockchain. Não se trata apenas de economizar dinheiro, é sobre recuperar a internet dos guardiões corporativos. DPN. O mundo físico se torna descentralizado. Redes de infraestrutura física descentralizada, DPN, representam uma das aplicações mais tangíveis da tecnologia de nós. Desde redes sem fio estilo L1 até grades de sensores IoT, esses sistemas recompensam usuários por contribuírem com hardware do mundo real, e os nós são a espinha dorsal perfeita para gerenciá-los. Imagine um futuro onde carros autônomos processam dados de tráfego em tempo real, via nós descentralizados, em vez de servidores da Tesla. Medidores inteligentes negociam energia solar excedente ponto a ponto em uma grade otimizada por nós. Sensores ambientais vendem dados de poluição diretamente a pesquisadores via mercados descentralizados. O fio condutor. Eliminar intermediários que buscam lucros e permitir que os participantes lucrem diretamente com sua infraestrutura. Finanças e pagamentos. A reforma alimentada por nós. As finanças tradicionais dependem de pontos de controle centralizados, SWIFT para transferências internacionais, AWS para infraestrutura de trading e bancos legados para custódia. Nós descentralizados atacam todos eles simultaneamente. Firmas de trading de alta frequência atualmente pagam milhões por colocation em data centers de Wall Street. Com nós descentralizados, estratégias quantitativas podem rodar em infraestrutura distribuída globalmente, democratizando o acesso à execução de baixa latência. Enquanto isso, redes de pagamento como Visa e Fedvire enfrentam competição de camadas de liquidação baseadas em nós que processam transações ponto a custos quase nulos. Até a modelagem de risco, uma função central das finanças institucionais, se torna mais barata e precisa quando simulações de Monte Carlo rodam em milhares de nós, em vez de servidores únicos de bancos. A mensagem aos bancos é clara: adaptem-se a um mundo baseado em nós ou tornem-se obsoletos. Mídia e privacidade, ecossistemas à prova de censura. De fazendas de renderização de Hollywood a jornalismo investigativo, nós descentralizados oferecem rotas de fuga da censura corporativa e governamental. Estúdios de cinema hoje dependem de fazendas de renderização centralizadas que custam milhares por minuto.
Redes de nós permitem renderização distribuída a preços competitivos, potencialmente economizando milhões para criadores independentes. Da mesma forma, aplicações focadas em privacidade podem aproveitar nós para inferência segura de inteligência artificial, diagnósticos médicos sem exposição de dados, ou ferramentas de comunicação impossíveis de censurar, tecnologia de denúncias no estilo Solden, turbinada. O tema recorrente: nós descentralizados não pedem permissão, eles apenas entregam resultados. Os obstáculos à frente. E porque eles não vão parar a revolução. Minas terrestres regulatórias. Governos não vão ceder o controle facilmente. Espere movimentos agressivos contra redes de nós que hospedam ferramentas de privacidade, modelos de inteligência artificial não licenciados ou serviços financeiros. Os principais campos de batalha. Responsabilidade pela inteligência artificial. Quem é responsável se um modelo desonesto rodar em nós descentralizados? Conformidade financeira. As regras de combate à lavagem de dinheiro podem ser aplicadas em redes de nós? Soberania de dados. As nações tolerarão computação que cruza fronteiras sem controle? A solução? Arquiteturas como o ANF da Hypercycle, que incorporam conformidade sem centralização. Pense em provas de conhecimento zero para regulamentações. O dilema do controle de qualidade. Como garantir confiabilidade sem uma autoridade central? Sistemas de reputação e incentivos criptoeconômicos, stacking slashing, terão papéis cruciais. Redes que dominarem esse equilíbrio, punindo maus atores enquanto recompensam nós de alto desempenho, superarão as que não conseguirem. O risco de fragmentação. Com várias redes de nós competindo, o mercado vai se consolidar ou se fragmentar. Os vencedores provavelmente serão aqueles focados em especialização vertical, por exemplo, nós otimizados para a inteligência artificial versus os de nível financeiro, em vez de soluções genéricas. O futuro do dinheiro em uma economia alimentada por nós. O colapso dos intermediários financeiros. O sistema bancário tradicional é construído sobre pontos de controle centralizados, processando transações, verificando identidades e gerenciando registros. Redes de nós descentralizadas tornam essas funções obsoletas. Quando agentes de inteligência artificial podem negociar contratos ponto a ponto. Quando contratos inteligentes executam liquidações em segundos sem o SWIFT. E quando a avaliação de risco acontece em nós distribuídos em vez de servidores de bancos, toda a pilha financeira é achatada. Processadores de pagamento como Visa e Mastercard enfrentarão pressão existencial, pois redes de nós permitem transações diretas e quase instantâneas com taxas microscópicas. Até moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, podem ter dificuldade para competir com alternativas descentralizadas que oferecem privacidade e programabilidade. O resultado? Um sistema financeiro onde o valor flui livremente através das fronteiras, sem permissão de bancos ou governos. A ascensão das economias máquina-máquina, M2M. A transformação mais radical não será em como os humanos usam o dinheiro, mas em como as máquinas o fazem. Redes de nós permitem atividades econômicas autônomas entre agentes de inteligência artificial, dispositivos IoT e aplicações descentralizadas. Imagine carros autônomos pagando pedágios e recargas por meio de microtransações em uma rede de nós. Modelos de inteligência artificial alugando computação uns dos outros em tempo real, liquidando em stablecoins. Fábricas inteligentes leiloando capacidade excedente ao maior lance automaticamente. Isso não é ficção científica. A infraestrutura está sendo construída agora e opera completamente fora dos sistemas financeiros tradicionais. A nova camada financeira. Ao fornecer uma rede segura e de baixa latência para a inteligência artificial e aplicações descentralizadas, a Hypercycle não está apenas revolucionando a computação, está possibilitando a infraestrutura para essa nova economia. Sua arquitetura de nós garante que transações, sejam monetárias ou baseadas em dados, sejam finalizadas mais rápido do que os sistemas legados conseguem acompanhar, enquanto seu design descentralizado impede que qualquer entidade única controle os trilhos do futuro. Pensamento final. A mudança é inevitável. Um mundo além do controle centralizado. A transição para redes de nós descentralizadas não é uma questão de se, mas de quando. Os incentivos econômicos são muito poderosos, computação mais barata,
Transações mais rápidas e sistemas resistentes à censura atrairão negócios, desenvolvedores e usuários. O antigo regime, Big Tech, bancos e governos, resistirá, mas sua influência diminui à medida que a rede cresce. Quem ganha na economia de nós? Os beneficiários dessa mudança não serão as instituições que acumularam poder na era passada. Em vez disso, os vencedores serão operadores de nós, que ganham renda passiva ao contribuir com hardware. Desenvolvedores, que constroem aplicações imparáveis em infraestrutura descentralizada. Consumidores, que finalmente escapam da exploração de intermediários de nuvem e financeiros. O segundo ato da Internet. A primeira revolução da Internet conectou informações. A segunda, alimentada por nós descentralizados, conecta valor e inteligência diretamente, sem guardiões. As consequências serão tão profundas quanto a invenção da própria web. A questão não é se você está pronto. É se você será deixado para trás. Saiba mais, hipercicle.ai. Sobre o autor. Thomas Frey é um futurista renomado mundialmente, palestrante, confiado por líderes da Fortune 500, governos inovadores, que construiu um público global ao prever tendências emergentes com precisão e inspirar visões radicais do futuro. Ex-engenheiro da IBM com mais de 270 prêmios e fundador do Da Vinci Institute, ele lançou 17 empresas e moldou a direção de centenas de outras. Com uma rara combinação de visão futurista e pragmatismo fundamentado, Frey transforma tendências abstratas em futuros ousados e acionáveis. Futuristospeaker.com. Siga no X. O artigo A Revolução dos Nós. Como as redes descentralizadas vão revir a Internet, escrito pelo futurista Thomas Frey e publicado pela Hypercycle no X, apresenta uma visão detalhada e visionária sobre como as redes de nós descentralizadas podem transformar a Internet, a economia e várias indústrias nos próximos anos. Abaixo, resumo as principais conclusões e implicações do artigo. 1. Descentralização como o futuro da computação e da economia. Problemas da centralização atual. O artigo destaca as limitações dos modelos centralizados de computação em nuvem, como a AWS, Google Cloud e Microsoft Azure, que dominam a economia digital. Esses sistemas criam vulnerabilidades, como altos custos, latência, censura e dependência de intermediários, além de concentrar poder em poucas empresas. Solução descentralizada. Redes de nós descentralizadas, como as desenvolvidas pela Hypercycle, distribuem a computação por milhares ou milhões de nós independentes. Isso reduz custos, melhora a eficiência, menor latência, aumenta a resistência à censura e elimina pontos únicos de falha. Impacto econômico. A descentralização não só desafia as gigantes da tecnologia, mas também o sistema financeiro tradicional, ao eliminar intermediários e permitir transações peer-to-peer mais rápidas e baratas. 2. Indústrias que serão transformadas. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Redes de nós podem democratizar o acesso à computação para a inteligência artificial, reduzindo custos e permitindo que startups menores inovem sem depender de grandes provedores de nuvem. Aplicações como aprendizado federado e hospedagem de agentes de inteligência artificial autônomos também se beneficiarão. Serviços de nuvem. Alternativas descentralizadas podem substituir serviços caros da AWS, como hospedagem web, streaming, Netflix e serviços RPC de blockchain, oferecendo soluções mais baratas e livres de censura. DPIN, infraestrutura física descentralizada. Nós podem suportar redes físicas descentralizadas, como redes IoT, sensores ambientais e grid de energia, permitindo que participantes lucrem diretamente sem intermediários. Finanças e pagamentos. Redes de nós ameaçam o sistema financeiro tradicional ao oferecer infraestrutura para trading de alta frequência, liquidação de transações peer-to-peer e modelagem de risco mais barata. Isso pode reduzir o papel de bancos e processadores de pagamento como Visa e Swift. Mídia e privacidade. Nós descentralizados possibilitam renderização de mídia mais acessível para criadores independentes e soluções à prova de censura para comunicação e privacidade, como diagnósticos médicos seguros. 3. O futuro do dinheiro e das economias máquina a máquina, M2M. Colapso dos intermediários financeiros. A descentralização pode achatar o sistema financeiro,
eliminando a necessidade de bancos e processadores de pagamento, já que transações podem ser feitas diretamente entre partes com custos mínimos. Economias M2M. Redes de nós permitem que máquinas, como carros autônomos e dispositivos IoT, realizem transações autônomas, criando uma economia onde agentes de inteligência artificial e dispositivos negociam entre si sem intervenção humana. Nova camada financeira. A Hypercycle é apresentada como uma infraestrutura que suporta essa nova economia, oferecendo transações rápidas e seguras em uma rede descentralizada que não pode ser controlada por uma única entidade. 4. Desafios e obstáculos. Regulamentação. Governos podem resistir à adoção de redes descentralizadas, especialmente em áreas como inteligência artificial, finanças e soberania de dados. Questões como responsabilidade por modelos de inteligência artificial e conformidade com leis financeiras serão pontos de conflito. Controle de qualidade. Garantir a confiabilidade em uma rede sem autoridade central é um desafio. O artigo sugere sistemas de reputação e incentivos criptoeconômicos, como o stacking ou slashing, para resolver isso. Fragmentação. Há o risco de que o mercado de redes de nós se fragmente, mas o artigo prevê que redes especializadas, otimizadas para inteligência artificial ou finanças, terão mais sucesso. 5. Quem ganha e quem perde. Vencedores, operadores de nós, que ganham renda passiva. Desenvolvedores, que podem criar aplicações sem barreiras, e consumidores, que se beneficiam de serviços mais baratos e livres de intermediários. Perdedores, empresas e instituições que dependem de modelos centralizados, como Big Tech, AWS, Google, Microsoft, bancos tradicionais e processadores de pagamento, correm o risco de se tornarem obsoletos se não se adaptarem. 6. Uma nova era para a internet. O artigo compara a revolução dos nós descentralizados à invenção da internet. Enquanto a primeira internet conectou informações, essa segunda internet conectará valor e inteligência diretamente, sem intermediários, com impactos tão profundos quanto os da web nos anos 90. A Hypercycle é apresentada como uma pioneira nesse movimento, com sua arquitetura, incluindo o mecanismo Thielen-Yanf, posicionando-a como uma infraestrutura-chave para o futuro. Conclusão geral. O artigo argumenta que a transição para redes de nós descentralizada é inevitável devido aos incentivos econômicos e às vantagens técnicas que oferecem. Essa mudança não apenas reconfigurará a internet e a computação, mas também transformará indústrias inteiras, desde inteligência artificial até finanças, e criará uma nova economia onde máquinas e humanos interagem de forma mais direta e eficiente. Apesar dos desafios regulatórios e técnicos, o autor acredita que o futuro pertence às redes descentralizadas, e aqueles que não se adaptarem, sejam empresas ou governos, serão deixados para trás. A mensagem final é clara. Estamos à beira de uma revolução tecnológica e econômica, e a Hypercycle está na vanguarda desse movimento. Reflexão adicional. O tom do artigo é otimista e visionário, mas também pragmático ao reconhecer os obstáculos. Ele reflete uma crença forte no potencial da descentralização para corrigir ineficiências e desigualdades do sistema atual, alinhando-se com tendências mais amplas de blockchain, Web3 e economias descentralizadas. No entanto, a visão depende de avanços tecnológicos contínuos e da capacidade de superar resistências regulatórias, o que pode levar mais tempo do que o artigo sugere. Ainda assim, a análise de Frey oferece um roadmap convincente para o futuro da internet e da economia global.